Olá, meus irmãos, Deus vos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio quando chega essa hora. E a nossa conversa sempre é ao redor da mensagem do profeta, apoiada totalmente pelas Escrituras. Haja visto que o profeta disse que nós não podemos ou não devemos tirar nada ou acrescentar nada, apenas repetir aquilo que ele disse. Porque isso estão expressando os pensamentos de Deus e Deus não muda. Aquilo que saiu da boca do profeta é a perfeita palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo faz 3 coisas em sua descida, de acordo com Tessalonicenses. A primeira coisa foi o alarido. Veja, o alarido é a mensagem, veja, chamando a noiva, reunindo ela ao redor da palavra. A segunda parte é a voz de arcanjo. É essa voz que agora soa de dentro da revelação dos mistérios da palavra. Veja, esses misteriosos 7 trovões que estão contidos dentro da mensagem e que somente terão acesso os eleitos, os predestinados, porque Jesus disse: minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E nesses misteriosos 7 trovões, que não estão escritos na Bíblia, mas que seriam revelados nos dias da voz do 7º anjo, é a revelação de Jesus Cristo em sua descida, de acordo com a profecia. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja, isso foi a mensagem percorrendo o mundo 7 vezes, com sinais e maravilhas, para provar que era Deus dentro do homem. Veja, que o homem era apenas um vaso, atrás do qual estava o Filho do Homem. Veja, provando, veja, que ali estava Deus encarnado, a palavra, a voz de Deus através desse ministério. Ele sai de cena. Entramos então na segunda fase, a voz de arcanjo, que são esses misteriosos 7 trovões, convocando a igreja para subir, para sair. Apocalipse 4, uma santa convocação. E dentro dessa mensagem está o poder profético, o poder para dar vida a esse corpo redimido. Veja, e a terceira coisa, veja, logo após a ressurreição da igreja, que está descansando durante essas 7 eras, veja, nós então, depois da ressurreição, seremos transformados e juntos ouviremos uma voz, subir cá. Veja, então se dará o arrebatamento. Então, 3 coisas em sua descida, disse o profeta. E aí é onde nós estamos. E de dentro da mensagem está soando essa voz. Veja, Deus não descerá aqui para falar audivelmente a cada um de nós, não. Veja, ele disse: vai na mão do anjo, toma o livro. Veja, e a voz de arcanjo é a mesma voz que chamou João em Apocalipse 4. É a mesma voz de Apocalipse 10. É a mesma voz que soou quando Jesus expirou no Calvário, com grande brado. Logo as sepulturas foram abertas e os crentes do Velho Testamento apareceram andando pela cidade. Veja, essa é a mesma voz que ressuscitou Lázaro. Veja, em São João capítulo 11. E essa mesma voz, a voz de arcanjo, que é a voz de Deus, que soa através da sua palavra. E tudo isso seria reunido num corpo, de acordo com Efésios 1, verso 10. Veja, de tornar a congregar em Cristo. Veja, e Cristo é a palavra manifestada, feita carne, em seu corpo, que é a igreja. Ali é o lugar de adoração. Ali Deus colocou o seu nome, porque a família do céu e na terra chama-se Jesus. É ali que eu vou para adorar. Veja, é ali que eu estou, veja, no verdadeiro tabernáculo, porque só há um corpo, esse corpo é o corpo de Cristo, e ali está a verdadeira igreja. Então, em Efésios, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 10, diz: de tornar a congregar em Cristo, veja, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Veja, o anjo desceu do céu, levantou a sua mão e bradou: o tempo acabou. Esta que é a verdade. Veja, então veja, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Por isso, veja que a cabeça desceu em 63, Cristo, para se juntar ao corpo nas bodas do Cordeiro, porque o marido é a cabeça da mulher.
Agora, juntando isso com Efésios 2, o verso 20, 21 e 22, a respeito desse corpo, desse templo não feito por mãos de homens, veja, reedificado após a saída da Babilônia, de acordo com a profecia, depois das 7 eras, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Então ali está o único lugar provido por Deus para adoração, porque a pedra cortada sem mãos, veja, o topo da pirâmide, que veio coroar essa obra, que veio coroar o templo, veja, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de coroa que é Cristo, veio coroar a verdadeira igreja. Veja, veio coroar o templo, veio coroar o lugar de morada, veio coroar aonde é que a igreja está reunida nesta hora. Ela está reunida ao redor da palavra manifestada e revelada, que foi vindicada na vida do seu profeta. E a verdadeira igreja está ao redor dessa mensagem manifestada, vindicada e provada. Essa pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, que veio clamando, a voz da aclamação. Veja, essa foi a mensagem. Graça, graça a ela. Ela é a igreja. Então prega o profeta na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 262. Ele mostra, então, veja que, através dessa mensagem, que Deus levantou, começou a levantar o seu corpo através de Lutero, logo veio John Wesley, logo veio Pentecostes e, por fim, veio a perfeição, Cristo, o grão, a pedra angular. Então ele diz assim, os luteranos sob justificação, os pés, elevaram-se assim. O Wesley sob santificação, elevaram-se. Os pentecostais sob os braços, as obras e os feitos e assim por diante, tiveram de ser calvinistas ou tiveram de ser arminianos, tiveram de ser legalistas. Mas agora chegamos à cabeça. A pedra de coroa. E Zacarias diz, graça, graça. A pedra de coroa bradou. Veja, a pedra angular bradando o quê? Graça, graça. Passou da morte e credo a uma palavra viva do Deus vivo. O único plano provido por Deus para a sua era. Seus filhos na era da palavra, vivificada pelo Espírito, como uma centelha que é acesa de alguma coisa para vivificá-la. E assentados agora, nos lugares celestiais, veja, nesse tempo presente, essa igreja efesiana, veja, já vivos e sujeitos a cada promessa na palavra. Veja, nos dias da vinda de Malaquias 4, nos dias da vinda do Filho do Homem, nos dias em que os misteriosos 7 selos revelariam os 7 trovões de Apocalipse 10, para trazer a igreja, reuni-la em Cristo pelo poder vivificador do Espírito Santo, colocando ela em ordem, em posição, no corpo de Cristo. Veja, já vivos e sujeitos a cada promessa da palavra. Então o que isso faz? Você sendo parte do gênio de Deus. Veja, Jesus havia dito, na casa de meu pai há muitas moradas. Veja, foi ali que a igreja se juntou, nesse corpo de Cristo. Veja, carregando o gênio da palavra. Uma parte da palavra, outros homens uma parte da palavra de Deus, assentados juntos, manifestam o corpo inteiro de Cristo, porque não há fermento entre vocês. Veja, está vendo a respeito do que ele está falando? Nenhum fermento entre vocês, apenas a palavra, somente assentados nos lugares celestiais, na porta onde ele pôs o seu nome, Cristo Jesus, no seu corpo, no seu tabernáculo. Nenhum fermento entre vocês, uma igreja pura, sem mácula. Isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Ali estava Deus em carne humana, o Emanuel, o mesmo ontem, hoje, eternamente. E aí é onde a igreja está se juntando ao redor desse corpo palavra, sim? Veja, não pode fazer isso na era do Lutero, não pode fazer isso na era de Wesley, não pode fazer isso na era pentecostal, senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado. Cristo, ali está o nome, ali está o lugar. Sim, a palavra interpretada, revelado, trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus
entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, quando se manifestou na terra numa forma de profeta a Deus. Oh, glória! Prometido por Malaquias 4, prometido pelas demais escrituras. Onde você o adora? Na casa de Deus, assentados, agora, no tempo presente, em lugares celestiais. Veja, esta é a profecia. Por isso não é sem razão que Enoque, o sétimo, está representando a era da pedra angular. Veja, porque um profeta é o refletor de Deus. Quantos sabiam nisso? O refletor não reflete a si próprio. O refletor não é o reflexo. Tem de haver algo que atinge o refletor. Refletor para fazê-lo refletir. Assim, um profeta é um vaso escolhido de Deus, que não pode refletir nada de modo algum, a não ser que ele esteja em linha direta com esse reflexo. Deus, para refletir a imagem de Cristo, a palavra, veja, nada mais pode fazê-lo. Você é um refletor, é por isso que o profeta teve de comer o livro. É por isso que ele teve de comer o rolo. Ele tinha de refletir aquela palavra para aquela era. Essa é a mensagem que pregamos, amados. A mensagem refletiu a Deus em carne humana, de acordo com a profecia, o lugar onde Deus colocou sua palavra, o sangue aplicado, o sinal, a vida. É ali que a igreja se reúne. Deus te abençoe, espero que tenha contribuído. Deixa aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.